Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo à última edição da semana do Jornal das 13. Vamos olhar para as principais notas que marcam a atualidade do país. É hora mesmo de olharmos para o julgamento das dívidas ocultas. No 27º dia do interrogatório do réu António Carlos do Rosário, disse que nunca disse ao ministro Manuel Chang que as empresas Proíndico, MAM e Ematum deviam ser financiadas pelo orçamento do Estado. O arguido reiterou que as três empresas foram projetadas para gerar receitas. As empresas envolvidas na contratação das dívidas ocultas foram criadas em 2012. Nessa altura, o país havia atingido o limite máximo de aquisição de crédito bancário estrangeiro no valor de 1 bilhão e 500 mil dólares, segundo refere o Ministério Público, citando uma carta de Manuel Chang, que consta dos autos de pronúncia. Manuel Chang manifestou mostrou impossibilidade do projeto ser financiado via Orçamento do Estado, porque já nessa altura tinham sido ultrapassados os limites acordados com a FMI e o Banco Mundial. E o arguido distanciou-se do documento, eventualmente elaborado pelo então Ministro das Finanças, Manuel Chang. Eu nunca tive essa conversa com o Ministro Chang, para ele dizer que os projetos não podem ser financiados por Orçamento do Estado, porque ultrapassam os limites. Em nenhum momento tivemos uma conversa sobre a possibilidade do Orçamento do Estado pagar pelos projetos. Digníssima, o projeto nunca foi desenhado para ser financiado pelo Orçamento Geral do Estado. Isto nós sempre quisemos deixar claro e deixamos claro. E os bancos comerciais não financiaram nessa perspectiva. Por isso é que fomos aos bancos. Por fim, o arguido descartou o documento apresentado pelo Ministério Público. É só um ponto que diz: Sua Excelência, o Ministro das Finanças recebeu os técnicos do CIS no seu gabinete. Quem são? Eu não sou, eu não estive. E aqui nem fala do meu nome. Mas a data dos fatos, 2012, o general Basílio era vice-comandante da polícia. E o general Basílio dirigiu uma delegação em que estávamos só nós os dois. Aquela delegação que eu fiz referência. Desculpa, agora vou falar, porque estou a ver isto aqui. Eu não percebo como é que este documento me é confrontado agora com estas marcas todas. Continuamos com a atualidade informativa do país e o réu António Carlos do Rosário diz que a Credit Suisse foi identificado pelo antigo ministro da Defesa, Filipe Jacinto Nhosse. Na continuação da audição do António Carlos do Rosário, no seu terceiro dia de interrogatório, as primeiras perguntas foram relativas à concepção das empresas Proíndicos, Ematum e MAM, empresas estas que no total receberam de empréstimo mais de 2 mil milhões de dólares de diferentes credores. A Proíndicos, criada no contexto da implementação da Zona Económica Exclusiva, recebeu do Credit Suisse 622 milhões de dólares em parcelas. Do Rosário confirma o montante, mas diz ter havido adulteração do projeto. Na nossa versão, nos estudos em que nós trabalhamos, não trabalhamos com a projeção 350 ou 300. Nós entramos com a projeção 622, que é aquela real. Só que na contração do empréstimo e do crédito, em função da disponibilidade dos financiadores, é que começamos a parcelar. Então, o que está aqui, lamento, não estou em condições de defender porque não me identifico com ele. De seguida, o Ministério Público questionou sobre a identificação do Banco Credit Suisse como credor das empresas. Quem indicou o Credit Suisse como banco a financiar o projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva? Foi o Ministro da Defesa que solicitou ao Ministro das Finanças, o então Ministro da Defesa, na altura dos factos. No entanto, o Ministério Público confrontou o arguido com o ofício enviado que refere que terá sido a Privinvest, através de Jean Bustana,
A identificar o Banco Credit Suisse, por seu turno, o arguido pediu a junção aos autos da carta do então Ministro da Defesa, solicitando garantias. O Sr. Jean Bostane indicou pelo menos 3 bancos que estavam dispostos a financiar. Esta matéria está consignada em ata. Pedir ao meu advogado para juntar aos autos a carta do então Ministro da Defesa, se é que não existem nos autos, ao Ministro das Finanças, indicando que foi identificado o Credit Suisse e que solicita a emissão de garantias. A defesa do arguido sustentou. Da carta do Ministro da Defesa Nacional, diz que, entretanto, a proposta acolhida, vimos pela presente submeter os termos de acordo e solicitar a Sua Excelência Ministro das Finanças, na qualidade de representante do Governo da República de Moçambique, neste ato, a proceder à assinatura dos mesmos. Portanto, o Ministro da Defesa não só diz que identificou-se o Credit Suisse, mas solicita que o Ministro das Finanças assine os termos do acordo com o Credit Suisse. O juiz reagiu. Doutor Chivan, a sua interpretação estava correta, com os termos que o Ministério Público e o réu estão a identificar. A sua interpretação estava correta, corretíssima. Cabe, no entanto, à defesa do arguido juntar aos autos a carta do antigo Ministro da Defesa, direcionada ao Ministro das Finanças à data dos fatos, para efeitos de produção de provas. Tribunal confronta do Rosário com um documento que comprova que o Correio Nhangumele foi quem fez a reserva do nome Proíndico, que era dirigido pelo mesmo. Segundo o documento de reserva do nome, pode dizer este tribunal quem efetuou a reserva do nome? Mas nesta data é a data de criação da Proíndicos. Chegaremos lá também, mas pelo documento, essa escritura é o documento oficial que nos foi remetido pelo cartório notarial privativo do Ministério das Finanças. Pelo nome que consta do documento, quem foi que fez a reserva do nome? Não sei, não me recordo. O Ministério Público confrontou o arguido com um documento onde consta o nome da pessoa que fez a reserva do nome Proíndicos. O mesmo recusou-se a ler o nome que consta no documento. Aliás, na mesma audição, do Rosário deixou claro que mandou uma determinada pessoa, da qual não especifica, para fazer a reserva do nome. Peço para ver o nome. A informação que eu tenho, conhecimento que eu tinha, é que esta foi a data em que a Proíndicos foi registrada, e a Proíndicos foi registrada por alguém que eu mandei, eu pedi pessoalmente ao Dr. Citoi, do cartório do Ministério das Finanças. Mas então, não quer dizer qual é o nome que está escrito aí? Não, porque isso legitima a dizer coisas que eu não... Sim, que eu nós não já sei. percebeu que não quer dizer Exatamente. qual é o nome que está escrito aí da pessoa que fez a reserva do nome. Sim, é o que eu disse, Meritíssimo. Essas coisas são embaraçosas porque eu não Sim, posso peço para legitimar trazer. coisas que eu não sei. Peço para trazer para o tribunal ler. Da mesma forma que o Ministério... O réu não quer ler Sim. o nome da pessoa que fez a reserva. Peço para não ser o Ministério Público a ler. O juiz Efigênio Batista teve de ler o nome de Teófilo Nhangumele como homem que reservou o nome de Proíndicos, face à recusa do arguido. República de Moçambique, Ministério da Justiça, Direção Nacional do Registro e Notariado, Conservatória do Registro das Entidades Legais. Avenida Samora Machel, número 11, segundo andar, fleto 8, telefone 426635. Teófilo Francisco Pedro Nhangumele. Moçambique, Maputo, cidade, distrito urbano número 1. Certidão de reserva de nome. ID da reserva 00 11 71 275. Nome reservado. Proíndicos S.A. Reservado por Teófilo Francisco Pedro Nhangumele. Data da reserva 21 de 12 de 2012. Data da expiração da reserva 21 de 3
de 2013. António Carlos do Rosário, que cantou durante os 3 dias de audição que Nhangumel não fazia parte da sua equipa, foi um homem de poucas palavras. Eu não estou a confirmar ou desconfirmar, simplesmente estou a dizer que estou admirado. Continuamos com o caso Dívidas Ocultas e desta vez recebemos em estúdio Augusto Mbazo para analisarmos sobre o decurso do julgamento casos Dívidas Ocultas. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Portanto, qual é a análise que faz destes 27 dias de julgamento? Obrigado a si. Boa tarde. Também saúdo os caros telespectadores. Bom, eu analiso este processo de duas formas. Primeiro, devo dizer que no início do processo de julgamento, as pessoas os moçambicanos tinham uma grande expectativa, porque acreditavam que finalmente ia-se fazer a justiça em relação a este assunto, mas por outro lado, porque não tinham conhecimento profundo sobre o assunto. Mas ao longo do julgamento, as pessoas foram se percebendo que os réus que estão sendo neste momento julgados são parte residual, não é, de todo o processo de contratação desta dívida. E há necessidade de se ouvir também aqueles que estão no nível estratégico, porque estes estão no nível operativo. Porque se assim não for, não haverá uma justiça efetiva. Porque há muitos pontos soltos que devem ser, percebidos com o envolvimento, portanto, dos outros, de todos que que tiveram um contacto direto ou indireto com este processo. Por outro lado, em relação ao comportamento dos réus, notou-se que quase todos os réus tiveram uma postura muito arrogante durante a audição, mas isso é o resultado do Estado que nós criamos, sobretudo de 1992 para cá. Nós criamos um Estado em que os valores morais progressivamente foram sido relegados para o segundo plano. Portanto, desinvestimos naquilo que é o saber ser e o saber estar. Isso propiciou que a corrupção se generalizasse, sobretudo nas instituições públicas, de modo que passasse a haver uma certa franja, sobretudo da classe dos dirigentes políticos, que estão acima, ou pelo menos há essa visão de que estão acima da lei. E aqueles réus fazem parte desta franja que em nenhum momento mesmo o povo pensava que eles fossem arrolados e estivessem na cadeira, portanto, estivessem a responder como réus sobre esse caso. Ou seja, nós criamos um Estado em que a justiça é forte para os fracos, mas é fraca para os fortes. Não é? Portanto, e aqueles lá fazem parte de uma ou de outra forma desta classe dos fortes, tanto que nem eles próprios acreditam que no final deste processo eles serão exemplarmente responsabilizados. Portanto, daí este comportamento arrogante, considerando a posição em que eles tiveram a ocupar, portanto, no SIS e todo este processo de contratação da dívida. Certo. No início da explanação do doutor disse que existe uma outra contraparte que devia participar desse julgamento para que realmente as questões fossem esclarecidas. Sim. Mas olhando para a posição que o juiz já tomou, é possível que realmente isto ocorra ou aconteça? Bom, neste momento é tudo possível, não é? Podem-se criar tanto processos autónomos à volta deste assunto, ou eles podem ser ouvidos como declarantes e, em função disso, pode-se dar outros prosseguimentos. Agora, o que é preciso é que todos os que estiveram diretamente envolvidos neste processo sejam ouvidos, né, para que não hajam pontos soltos,
e em função daquilo que se for apurar das suas responsabilidades, que sejam responsabilizados, portanto, proporcionalmente. Portanto, não tem que haver aqui distinção dos moçambicanos em função, ou seja, discriminação em relação à justiça em função dos seus cargos que estejam a desempenhar, porque a nossa Constituição da República é muito clara quanto a essa matéria. Não? Até aqui, grande parte do valor, portanto, que foi contraído da dívida, portanto, ainda não foi justificado. Portanto, e várias esferas da sociedade esperam que seja justificado. Acredita que é possível que ainda vamos a tempo de haver esta justificação do valor que ainda não veio de cima? Sim, vamos a tempo. Como se tiver a reparar, todos os réus têm estado a fazer menção de outros intervenientes neste processo que tiveram acesso a este dinheiro ou colaboraram de outras formas para a contratação desta dívida que não foram arrolados. Portanto, é preciso que se junte toda esta matéria e se produza prova suficiente, não só para responsabilizar estes réus que estão a responder, mas também para arrolar todos os outros intervenientes em função e à medida da sua participação neste calote. Portanto, o esclarecimento desse valor que faz referência só pode ser feito se forem vistos, analisados todos os pontos que nesse momento me referi e que estão soltos. Certo. Vamos mudar de assunto. Portanto, um dos temas que também marcou esta semana é a questão dos raptos. Portanto, esta quinta-feira ocorreu um rapto, aliás, 2 raptos na cidade de Maputo. Portanto, como é que olha para esta questão, uma vez que tivemos recentemente a nomeação de um novo dirigente de uma das autoridades que pode combater este crime? Bom, eu entendo que, primeiro, essa questão dos raptos é também um reflexo da degradação dos valores morais que devem orientar uma determinada sociedade. Mas isso conjugado com a inoperância das nossas instituições públicas, incluindo do setor da justiça, devido à corrupção que está generalizada nestas instituições. Enquanto não se resolver esta questão da corrupção, que atingiu níveis, lastimáveis, nós não conseguiremos dar volta a esta situação. Infelizmente, iremos conviver com males como este. E isto tudo depende da vontade política. Eu noto que não há vontade política para inverter essa questão da corrupção, porque a corrupção não se resolve a começar de baixo. Resolve-se a questão da corrupção de cima para baixo. Portanto, os nossos dirigentes devem ser eles os primeiros a dar exemplo de retidão. Não é? E não o contrário. Enquanto isto não for feito desta maneira, eu penso que vamos continuar, infelizmente, com esta situação, e o governo já se mostrou resignado. São mais de 10 anos a vivermos esta situação lamentável dos raptos, e não há um único arguido em relação a esta matéria. Portanto, o governo mostra-se sem solução para este assunto, mas eu repito, não pode haver nenhum tipo de solução que não passe por, resolver o problema, que é a causa disto, que é a questão da corrupção, que não permite que os órgãos públicos funcionem como deviam. Certo. A julgar pelo perfil do novo dirigente que vai pegar o Cernic, portanto, não é possível que haja, que colmate este mal que já vem há 10 anos? Bom, tanto quanto sei, ele é um quadro do CIS e tal, portanto, eu creio que o problema não está nas pessoas. Nós temos muita gente competente aqui. O problema está
no sistema, não é? Foi, infelizmente, instituído de forma natural devido como eu me referi, à inoperância ou à falta de vontade, primeiro, que causou esta promiscuidade que existe em muitos órgãos públicos, em que dirigentes desses órgãos, muitos deles, e mesmo os quadros desses órgãos de outros níveis, estão envolvidos em negociatas, etc. Portanto, é preciso que haja uma ação enérgica, que seja uma ação, primeiro, uma ação política, não é? Segundo, uma ação técnica, ou seja, é preciso permitir que esses quadros que são competentes possam trabalhar efetivamente para resolver o problema, porque eles encontram muitas amarras, infelizmente, muitas dificuldades para poder, de facto, impor-se e resolver o problema. Certo, muito obrigado, Dr. Augusto Mbaso, por ajudar-nos a analisar esses temas que marcam a atualidade do país. Isaías Samakuva reassume a liderança da UNITA até a realização do próximo congresso, do 13º, aliás, Congresso da UNITA. A decisão surge no âmbito de um acórdão. Em conferência de imprensa, o partido informou que Isaías Samakuva, candidato derrotado nas eleições gerais realizadas em Angola em 2008, 2012 e 2017, ficará no cargo até a realização do Congresso Ordinário da UNITA. Segundo o partido, está marcada para a segunda quinzena deste mês uma reunião da Comissão Política para fixar a data do seu 13º Congresso Ordinário, que vai eleger o novo líder desta força política. A decisão foi confirmada no final de uma reunião do Comitê Permanente que avaliou o acórdão do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso de novembro de 2019. Na base da anulação está o fato de Adalberto Costa Júnior, eleito no conclave presidente da UNITA, ter concorrido à liderança do partido sem antes renunciar à nacionalidade portuguesa. Segundo o acórdão número 700/2021, tornado público nesta quinta-feira, este ato viola a Constituição, a lei e os estatutos da UNITA. Com a nulidade do Congresso, o Tribunal Constitucional decidiu que a UNITA deve manter a ordem de composição, competência, organização e funcionamento saída da direção central eleita no 12º Congresso Ordinário de 2015. A direção central da UNITA, saída no 12º Congresso Ordinário, tem como presidente Isaías Samakuva, único interlocutor legal do partido até a realização de novo conclave. E junta-se virtualmente conosco aqui no Jornal das 13, o jornalista José Gama, que vai falar em torno deste acórdão, portanto, que Isaías Samakuva reassume a liderança da UNITA até a realização do Congresso. Portanto, doutor José Gama, qual é a sua avaliação em relação ao acórdão do Tribunal Constitucional de Angola? Muito boa tarde. Dizer que a UNITA, o maior partido da oposição, organizou um congresso em 2019 que elegeu o senhor Adalberto Costa Júnior para presidente. A lei dos partidos políticos em Angola proíbe que alguém com dupla nacionalidade seja eleito a presidente dos partidos e, por conseguinte, à presidência da República. Adalberto, as candidaturas no Congresso da UNITA começaram no dia 11 de outubro de 2019 e Adalberto Costa Júnior requereu a perca da nacionalidade no dia 28 de setembro, quer dizer, uns dias antes, e de acordo com a lei portuguesa, a perca da nacionalidade começa no momento em que o indivíduo manifesta a vontade de já não querer ter aquela cidadania. Portanto, isto para dizer que quando Adalberto Costa Júnior concorreu a presidente da UNITA, já não tinha nacionalidade portuguesa. O que aconteceu aqui durante esse período é que Adalberto revelou-se de facto um opositor forte, andou a ser hostilizado pelo partido no poder, o MPLA, com muitas campanhas
campanhas contra a sua imagem. O bureau político do MPLA, que dirige Angola, chegou a fazer um comunicado a ameaçar a liderança destes. E, conforme as leis dos partidos políticos, quando se realiza um congresso, eles devem ser contestados num prazo de 3 a 6 meses. O que é que acontece? O Congresso da UNITA realizou-se em 2019. 2 anos depois, aparece um grupo a contestar este Congresso. E as pessoas que apareceram a contestar esse Congresso alegam que são militantes da UNITA, mas de facto eram, mas não foram participantes do Congresso, e esses indivíduos apareceram a contestar o Congresso, e estes indivíduos também já não estão na UNITA, neste momento estão a militar no MPLA, por isso é que fica-se com a percepção que o Tribunal Constitucional tomou uma decisão política no sentido de afastar um adversário forte, né, ao partido no poder, de forma a que o partido no poder, o MPLA, possa concorrer sem nenhum obstáculo. Há uma indignação na sociedade angolana porque fez recurso ao Tribunal Constitucional para afastar um adversário político. E semanas antes, o Tribunal, o Presidente da República nomeou para o Tribunal Constitucional uma senhora que é membro do bureau político do MPLA e, por conseguinte, também com nacionalidade portuguesa, e é esta mesma pessoa que aparece a fazer o julgamento de Adalberto Costa Júnior. Portanto, há aqui uma contradição. A lei pune o menor por ter nacionalidade portuguesa, mas não pune o superior, nesse caso o presidente do Tribunal Constitucional, que é um órgão de soberania, por ter nacionalidade também portuguesa. Há aqui uma contradição enorme. Certo, José Gama, olhamos para os impactos desta medida. Quais são realmente os impactos desta medida? Doravante, a UNITA vai ter que, já ontem o fez, convocou uma reunião, restabeleceu a sua direção de saída do Congresso de 2015 e dentro de 15 a 20 dias eles voltam a fazer um anúncio para publicar ou noticiar a data do Congresso. Então a UNITA vai ter que novamente reeleger um novo presidente, e nesse caso tudo aponta que será novamente Adalberto Costa Júnior, porque os militantes da UNITA perceberam que o seu adversário principal usou os tribunais para fragilizá-lo. Portanto, durante esse período, a UNITA praticamente fica num quadro de paralisação, porque há mudança de presidente, um presidente que tem as assinaturas para movimentar as contas bancárias e etc. Então, ela fica nesse momento parada, e devemos também lembrar que a UNITA foi alvo de um artifício e nesse momento tem as suas contas bancárias também bloqueadas. Portanto, estamos aqui a ver o partido no poder a usar o Estado para limitar a ação do seu adversário político. Portanto, os próximos meses vamos ver a UNITA anunciar o Congresso, reeleger novamente o seu candidato e, enquanto isso, como temos eleições próximo ano, em agosto, vamos ter, com a UNITA paralisada durante esses meses, vamos ter o MPLA a fazer a sua pré-campanha, que também é um partido também que vai organizar congresso ainda este ano. Certo, nos últimos dias vimos uma popularidade da UNITA, portanto, uma manifestação massiva em que teve vários apoiantes. Será que esta atitude dos manifestantes, bem como dos apoiantes, vai persistir diante deste acórdão que, de certo modo, derrubou um dos candidatos que era apoiado? Pois, a UNITA já previa isso, havia muita gente na população angolana, na sociedade, a querer ir para as ruas fazer manifestação, e a iniciativa que a UNITA tomou é de apelar as pessoas a não irem para as ruas, porque a UNITA teme que as pessoas, ao irem para as ruas, o MPLA pode infiltrar alguns manifestantes com camisolas
com líderes, com outras figuras, para depois dar a entender que a UNITA, quando vai para a rua, ou melhor, pôr essas pessoas, esses infiltrados depois fazerem confusão, partirem montras, etc. E depois o MPLA transportar estas coisas negativas para a UNITA, para dar a entender que a UNITA é um partido de guerra, que é um partido que faz confusão, que é um partido que faz distúrbios. Portanto, a UNITA, de forma antecipada, apelou às pessoas a não fazerem isso e para, de facto, ficarem tranquilas. Mas, de facto, temos de entender uma coisa. O que aconteceu em Angola é que sempre que há eleições, o partido no poder recorre a uma empresa Indra espanhola que tenha fama e reputação internacional de ajudar regimes na América Latina a fazerem se eleger por meios fraudulentos. E, portanto, quando o MPLA ganha as eleições, ele coloca muitos analistas nas rádios e televisão a justificar a derrota da UNITA. Muitas das vezes eles dizem que a UNITA perde as eleições porque a UNITA tem um passado de guerra, que a UNITA tem um líder que não é carismático, que a UNITA, as pessoas não confiam na UNITA. E nesse momento, como a UNITA está com muita popularidade, então aqueles argumentos de trás praticamente ficam anulados. Portanto, o que o MPLA procurou fazer é buscar um argumento para justificar eventuais resultados eleitorais que ele possa atribuir ao seu adversário eleitoral nas próximas eleições e, com isso, quando forem as eleições, se a UNITA perder de forma administrativa, ele vai dizer que a UNITA perdeu porque a UNITA tinha problemas de presidente, que a UNITA tinha problemas que o seu presidente, o seu líder tinha dupla nacionalidade, etc. Portanto, certo. O Tribunal de Angola tomou essa decisão, mas, por outro lado, nós estamos a ver aqui, é o próprio DIP, Departamento de Propaganda do MPLA, a fazer propaganda nas redes sociais, de textos, e a chamar o Adalberto Costa Júnior de estrangeiro, de português, quer dizer, está a fazer a gestão do acórdão, da decisão que o Tribunal tomou. Ontem também vimos na mídia angolana, a mídia estatal controlada pelo governo, estamos a ver que está a chamar membros do Comitê Central do MPLA para analisarem uma decisão do partido adversário. Muito obrigado, Dr. José Gama. Obrigado por ter conversado conosco em torno deste assunto que domina a atualidade internacional e contamos com o senhor para as próximas análises. Vamos a uma breve pausa, regressamos já já.
Regressamos à segunda e última parte do Jornal das 13. Vamos olhar para a atualidade esportiva. A seleção nacional, os Mambas, perderam ontem por 3-1 diante das suas congêneres do Camarões, jogo referente à terceira jornada do Grupo D de qualificação ao Mundial Qatar 2022. Os Mambas perderam por 3-1 com sua congênere dos Camarões no jogo inserido na terceira jornada do Grupo D para a qualificação ao Mundial Qatar 2022. O único golo de Moçambique foi apontado por Jenny Catamo, jogador do Sporting que foi das unidades mais importantes no jogo. Ainda no Grupo D, o Costa do Marfim derrotou o Malawi por 3-0 em partida decorrida em Joanesburgo, liderando o grupo de qualificação com 7 pontos, seguindo-se os Leões Indomáveis com 6, o Malawi em terceiro com 3 pontos e os Mambas com 1 ponto. Na segunda-feira, 11 de outubro, os Mambas voltam a jogar novamente diante dos Camarões, partida que terá lugar em Tanger, no Marrocos, escolhida como casa emprestada de Moçambique na sequência da interdição do Estádio Nacional do Zimpeto. Os Mambas defrontam os Leões Indomáveis sem os seus pilares da defesa, como é o caso de Zeinadine Júnior, que respondeu à convocatória, porém encontra-se lesionado. Michel Sitoy não respondeu à convocatória do selecionador nacional Horácio Gonçalves para representar o país. É o fim da última edição da semana do Jornal das 13. Obrigado pela atenção dispensada. Até breve.